Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências então? Então na última aula a prof fez com vocês a página 53 e 54 do caderno de atividades e deixou para vocês terminarem e fazerem como tarefa a página 55 e 56 que a gente vai corrigir hoje também. Então revisando um pouquinho aqui, que nós falamos um pouco mais na última aula, fizemos um pouco de revisão, então continuando a nossa revisão aqui, então nós sabemos que as células são as menores estruturas que formam os seres vivos, sendo consideradas as unidades básicas fundamentais da vida. Então aqui nós lemos um trechinho aqui falando sobre células, então prestem bem atenção para recordar, nós já vimos aqui na nossa atividade, que o nosso corpo é constituído por células que podem se dividir, formando novas células exatamente iguais à original. O crescimento do corpo humano é determinado pelo aumento do número de células. Então, todos os órgãos vão ter células que se reproduzem, que aumentam, Existem vários tipos de células em nosso corpo. Cada uma delas tem uma função. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, se a gente raspar na nossa pele aqui, vai aparecer células mortas que vão saindo, vão escamando, por isso às vezes a gente fica com a pele seca. Então o nosso organismo vai produzindo mais células, Então elas vão se dividindo e vão aumentando, Quando é no crescimento também isso acontece. É por isso que o corpo da gente vai crescendo, a gente vai crescendo por causa desse crescimento de aumento de células, Então, aqui nós fizemos a atividade falando, que o aumento do número de células é que determina o crescimento do corpo humano. Que as células podem se dividir e originar novas células. E cada tipo de célula tem uma função. Nós vimos vários tipos de células, Células nervosas, células musculares, células que vão formando um tecido. Então. Na página 54, a gente falou um pouquinho sobre os microscópios também, Então, nós sabemos que os microscópios se modernizaram, que atualmente o microscópio é um instrumento de trabalho de muitos profissionais, como biólogos, médicos, físicos e até astrônomos. Então, mesmo nos laboratórios, de exame, eles utilizam esses microscópios para poder fazer a visualização do que eles estão procurando, seja de micro-organismos, seja para investigar células, então tudo isso eles vão usar microscópio. Então, ainda que os primeiros microscópios fossem simples, eles foram essenciais para fundamentar o conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos. Então, nós vimos que o microscópio possibilitou a visualização das estruturas muito pequenas que formam os seres vivos, como as células, e também permitiu que os micro-organismos fossem observados pela primeira vez. A gente vai estudar sobre micro-organismos no próximo capítulo, então vocês já estão sabendo, que eles são estruturas também muito pequenas e que às vezes é só com o microscópio que eles podem ser identificados. Então, considerando que ter hábitos de higiene e tomar vacina previne a transmissão de doenças causadas por micro-organismos, aqui nós tínhamos uma frase para usar as expressões, então, que era invenção do microscópio, transmissão de doenças, descoberta de micro-organismo, hábitos de higiene e vacina. Então, a gente fez aqui, junto a frase, que fala, então, que a invenção do microscópio permitiu a observação dos micro-organismos, diminuindo a transmissão de doenças por meio de medidas preventivas, como ter hábitos de higiene e tomar vacinas, Então, na próxima unidade, aí a gente vai falar sobre eles, Vamos falar sobre as bactérias, as algas, protozoários, fungos, e também vamos ver que os vírus são muito menores do que as bactérias. Eles só podem ser observados por microscópios eletrônicos, com muita potência. Por isso que aí é mais difícil, deles serem identificados. Precisa sempre de muito estudo. Vejam, por exemplo, o vírus que nós estamos enfrentando agora, o Covid. Então, quando ele foi detectado, já foi começado a ser estudado sobre ele, que era um vírus novo, um vírus que já tinha se transformado. Então,
para se combater doenças, para poder investigar essas doenças, então a gente também precisa do microscópio. E aí sabemos que os hábitos de higiene, as vacinas, por exemplo, o Covid, agora nós estamos esperando essa tão sonhada vacina, né, para acabar de uma vez com esse mal. Então sabemos que por meio dos microscópios a gente pode aprender mais, né? Podemos então observar esses micro-organismos e diminuir a transmissão de muitas doenças, né, como meio de prevenção. E sabemos agora então que precisamos ter hábitos de higiene, tomar as nossas vacinas sempre para ficar, né, protegidos, imunes a esses pequenos incômodos que aparecem, né, esses micro-organismos. E sabemos que eles estão em todo lugar, né? Na nossa pele, até dentro do nosso corpo. Às vezes podem não se manifestar, mas às vezes estão lá, né? Então temos que tomar os cuidados sempre necessários. Na próxima página, então, vocês tinham uma tarefa, página 55 e página 56. Então, na 55 dizia lá: leia as informações e identifique o nome dos diferentes tecidos que formam o corpo humano. Depois, encontre no caça-palavras. Então, o tecido formado por células nervosas é o nervoso, né? O tecido nervoso. Então, vocês tinham que procurar essa palavra que está aqui. Na B dizia: o tecido que reveste a pele e o interior de órgãos ocos. Tecido epitelial, então está aqui. Então, quando é da pele, epitelial. Tecido formado por células musculares, então é o tecido muscular. Tecido que forma diferentes partes do corpo, como sangue, ossos, gordura corporal, tecido conjuntivo. Daí diz assim: agora relacione os diferentes tecidos do corpo humano à imagem que corresponde ao local onde são encontrados. Para isso, escreva as respectivas letras A, B, C e D. Então, aqui a menininha aqui, ó, B. Por que ela é B? Ó, porque está mostrando o tecido epitelial, né? Está mostrando aqui a pele do corpo dela. E aqui, ó, veja que está aparecendo os músculos. Então, é o C, que é o tecido muscular. Que está lá a descrição na letra C. E aqui, ó, tá aparecendo os ossos, os esqueletinhos, né? Então, esse tecido que forma ossos é o tecido conjuntivo. Então, é o D. E aqui, ó, aparecendo o cérebro, aqui os nervos, né? Que vão por todo o corpo. Então, é A, porque é o tecido nervoso, né? Então, vocês fizeram lá, confiram essa página aí. Se precisar pausar, pode pausar para fazer a correção. Agora, na 54, dizia: recorte as imagens do fim da página e cole nos espaços adequados, de acordo com os níveis de organização do corpo humano. Depois, identifique o tipo de célula, tecido, órgão e sistema que estão apresentados no esquema. Então, nós tínhamos aqui, ó, tudo isso. Nós sabemos que o nosso organismo, então, começa por uma célula, né? Que é a unidade básica. Então, vamos colocar a célula aqui, ó. Célula muscular. Daí, aqui, temos que escrever aqui que é uma célula muscular, porque aqui está mostrando, né, que juntos elas vão formar um tecido, certo? Então, aqui era uma célula muscular, que é compridinha. E o tecido aqui, então, tecido muscular, tá? Pode escrever aqui. Então, essas células juntas formam o tecido. O tecido vai formar o quê? Um órgão. Aqui, no caso, é o estômago. Então, escrevam lá. Estômago é um órgão formado pelo tecido muscular. E agora, o estômago vai para qual sistema? Ele está relacionado a qual sistema? Então, junto com outros órgãos da digestão, ele forma o sistema digestório que está aqui, tá? E esses sistemas integrados, todos juntos, vão formar um organismo, tá? Então, vejam aqui, ó. De uma célula se forma o tecido. De uma não, desculpa. Um conjunto de células vai formar o tecido.
tá? Veja que tem muitas aqui. Os tecidos vão formar órgãos, certo? Os órgãos juntos desempenham uma função no nosso organismo. Veja aqui que tem vários órgãos juntos. Fígado, estômago, intestino aqui, né? Então, juntos, esses órgãos que têm uma função parecida, uma função em comum, que no caso que é a digestão, vão formar um organismo daí. Esses sistemas juntos vão formar um organismo. Os órgãos formam os sistemas e temos vários sistemas no nosso corpo, né? Sistema digestório, sistema circulatório, né? Sistema nervoso. Então, todos esses sistemas juntos vão formar o organismo, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Corrijam aí como que ficou de vocês. A prof vai colocar mais um videozinho lá aí no Zoom para vocês, né? Para vocês fazerem a revisão de vocês, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.